A princesa austríaca que mudou a história do Brasil, Maria Leopoldina. Você já ouviu aquela expressão nasceu em berço de ouro? Pois bem, Maria Leopoldina não só nasceu em berço de ouro, mas também em um verdadeiro trono de poder e alianças políticas. Mas será que a vida dela foi sempre um conto de fadas? Longe disso. Sua história começa num dos palácios mais luxuosos da Europa, atravessa oceanos e termina mudando completamente o destino do Brasil. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai viajar no tempo para conhecer a infância e juventude de Maria Leopoldina, essa princesa austríaca que deixou tudo para trás e veio parar no Brasil. E já adianto, se você acha que a vida dela foi tranquila, com bailes e vestidos luxuosos, está muito enganado. Vamos juntos entender a história dessa mulher extraordinária? Nossa história começa no dia 22 de janeiro de 1797, quando nasce Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena, em um dos lugares mais deslumbrantes da Europa, o Palácio de Schönbrunn, em Viena, Áustria. E olha, quando eu digo deslumbrante, não estou exagerando. Esse palácio não era só grande, era quase uma cidade dentro de Viena. Ele contava com mais de 1.400 quartos, jardins que pareciam saídos de contos de fadas e fontes ornamentais que impressionavam qualquer visitante. Dá para imaginar uma criança crescendo nesse cenário? Pois é, foi nesse ambiente que a Leopoldina passou seus primeiros anos. Agora, você pode estar se perguntando, por que a importância desse lugar? Além de ser uma das residências oficiais da família imperial dos Habsburgo, o palácio simbolizava o poder e a influência de uma das dinastias mais respeitadas da Europa. E convenhamos, nascer ali já era um indicativo de que a vida da Leopoldina estaria longe de ser comum. Ok, antes de continuar, vamos entender quem eram os Habsburgo. Pensa numa família que dominava quase metade da Europa e não fazia isso à base de guerras, mas de alianças políticas e casamentos. Eles tinham até um lema famoso: deixe os outros lutarem, nós Habsburgo casamos. Ou seja, enquanto outros reinos entravam em guerras sangrentas, os Habsburgo iam conquistando territórios através de matrimônios bem estratégicos. Um detalhe é que os Habsburgo não só mantinham o poder então pela política, mas também investiam fortemente em educação e cultura. Isso ajuda a explicar por que a Leopoldina se destacou tanto quando chegou ao Brasil. Ela não era apenas uma princesa, era uma mulher extremamente culta e preparada para lidar com a complexidade da política internacional. Enfim, voltando à nossa protagonista, Maria Leopoldina era filha de Francisco II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e de Maria Teresa de Bourbon-Nápoles, uma princesa igualmente poderosa. Desde o momento em que nasceu, a Leopoldina já carregava o peso das grandes expectativas. Afinal, ela fazia parte de uma família que sempre estava no centro das decisões políticas da Europa. E cá entre nós, não devia ser fácil crescer com essa responsabilidade. Embora Leopoldina tenha nascido cercada de luxo, o contexto político da época não era nada tranquilo. Estamos falando de um período em que a Europa estava literalmente pegando fogo. A Revolução Francesa, que começou em 1789, havia abalado profundamente as monarquias do continente. O rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que por sinal era tia da Leopoldina, tinham sido guilhotinados. E as ideias republicanas estavam se espalhando rapidamente. Como se isso já não fosse o suficiente, logo surgiria uma ameaça às monarquias: Napoleão Bonaparte. O general francês começaria sua campanha de conquistar a Europa, colocando em xeque o poder de várias casas reais, inclusive a dos Habsburgo. Diante desse cenário, o pai de Leopoldina, Francisco II, precisou tomar decisões drásticas. Em 1806, ele foi forçado a abdicar do título de imperador do Sacro Império Romano Germânico,
uma instituição que existia há mais de 800 anos, lá da época do Carlos Magno que eu fiz um vídeo. Mas calma, ele não ficou sem trono. Foi uma jogada estratégica. Francisco criou o Império Austríaco e se autoproclamou imperador, garantindo que a dinastia Habsburgo continuasse no poder. Esse movimento político foi essencial para preservar o legado da família em meio ao caos europeu. Agora, falando nele, o pai da Leopoldina, o Francisco II, era conhecido por sua rigidez e por seu estilo de governar extremamente conservador. Ele também tinha uma personalidade desconfiada e achava que a chave para manter a estabilidade do império era seguir à risca as tradições monárquicas e evitar reformas. Esse ambiente de constante vigilância moldou a educação da Leopoldina e seus irmãos, que cresceram sobre uma disciplina rigorosa e uma forte ênfase na responsabilidade dinástica. Para você ter ideia, o Francisco II era tão obcecado pela segurança do império que criou um sistema de espionagem interno para monitorar qualquer ameaça revolucionária. Esse clima de tensão era sentido até mesmo dentro do palácio. Agora, se o Francisco era símbolo de disciplina, a mãe da Leopoldina, Maria Teresa, representava o lado mais humano e caloroso na educação dos filhos. Filha do rei Fernando I das Duas Sicílias e da rainha Maria Carolina da Áustria, que por sinal era irmã de Maria Antonieta, Maria Teresa tinha uma personalidade vibrante e incentivava os filhos a se interessarem por arte, música e ciência. Foi aí que ela despertou em Leopoldina o interesse logo cedo pelas ciências naturais. Desde cedo, então, a Maria Teresa levava a filha para visitar jardins botânicos e organizava encontros com cientistas e naturalistas da época. Infelizmente, essa presença tão marcante na vida de Leopoldina foi interrompida cedo demais. Em 1807, quando a Leopoldina tinha apenas 10 anos, a sua mãe faleceu. A morte da Maria Teresa foi um golpe duro para a jovem arquiduquesa, que era muito ligada à mãe. Após essa perda, a Leopoldina passou a ser educada sob a supervisão de sua madrasta Maria Ludovica da Áustria-Este, que se casou com o Francisco II no ano seguinte. A Ludovica tinha um comportamento completamente diferente da Maria Teresa. Ela era conhecida por ser extremamente exigente, o que fez com que a infância de Leopoldina se tornasse mais disciplinada. Mesmo após a morte da mãe, a Leopoldina continuou a cultivar o seu amor pelas ciências naturais, algo que seria marcante durante toda a sua vida. Segundo Paulo Resutti, o nosso melhor biógrafo sobre ela mantinha um caderno onde fazia anotações detalhadas sobre as plantas que observava nos jardins do palácio. Segundo relatos da época, a Maria Ludovica fazia questão de que as crianças participassem de eventos formais desde cedo, para que estivessem preparados para a vida pública. Isso explica a facilidade que Leopoldina tinha para lidar com cerimônias oficiais e compromissos sociais. Apesar da rigidez, a madrasta desempenhou um papel importante, então, na formação da Leopoldina, ensinando-a a ser resiliente e manter a compostura diante de dificuldades. Essas lições seriam fundamentais anos depois, quando a Leopoldina enfrentaria desafios políticos e pessoais no Brasil. Em cartas enviadas a amigos próximos, a Leopoldina mencionava que, embora sentisse falta da mãe, reconhecia que a disciplina de Ludovica a ajudou a lidar com todas as dificuldades. Enfim, a Maria Leopoldina então cresceu em um ambiente que era ao mesmo tempo grandioso e desafiador. O Palácio de Scomburne não era apenas o lar da família imperial, mas também um lugar onde a política nunca tirava férias. Cercada de irmãos e sob os olhares atentos de pais e tutores, a Leopoldina aprendeu desde cedo que não bastava ser uma princesa elegante. Ela precisava ser inteligente e estar pronta para encarar o mundo cheio de intrigas e disputas de poder.
Vamos falar agora um pouquinho dos irmãos. A família não era nada monótona. Ferdinando I, o primogênito, herdou o trono da Áustria após a morte do Francisco II. Mas, coitado, seu reinado foi tudo menos tranquilo. Ele enfrentou as revoluções de 1848, que sacudiram a Europa inteira e quase derrubaram várias monarquias. A Maria Luísa, uma irmã que teve um destino curioso. Ela se casou com Napoleão Bonaparte. Imagina a fofoca que isso causou na época. Esse casamento foi um movimento estratégico dos Habsburgo, mas após a queda de Napoleão, a Maria Luísa se tornou a Duquesa de Parma. O Francisco Carlos não chegou a reinar diretamente, mas foi pai do Francisco José, o marido da Sissi. Tem outros irmãos, mas enfim, esses são os mais importantes. Imagina crescer com essa galera. Cada café da manhã devia ser uma verdadeira aula de geopolítica. A convivência com os irmãos, então, foi essencial para Leopoldina entender que na realeza alianças eram mais importantes que sentimentos. Não é à toa que mais tarde ela aceitou o papel como peça-chave no casamento que uniria a Áustria e Portugal e, consequentemente, aqui o Brasil. Além de tudo isso, a Leopoldina falava fluentemente alemão, francês, italiano e latim. E ainda arranhava um pouco de inglês e espanhol. Isso, é claro, seria fundamental quando ela se tornasse imperatriz do Brasil, já que ela precisaria se comunicar com diferentes povos e negociar com diplomatas estrangeiros. Além das línguas, ela estudava história, geografia e filosofia, mergulhando nos pensamentos dos grandes clássicos da época, o que ajudou ela a desenvolver uma visão crítica do mundo. Dessas matérias, a Leopoldina se destacava nas aulas de filosofia e adorava discutir temas políticos com os tutores. Essa habilidade de argumentação seria uma das suas principais forças mais tarde, quando ela ajudou Dom Pedro durante o processo da independência do Brasil. Além dos tutores particulares, a Leopoldina tinha acesso a renomados naturalistas que frequentavam a corte austríaca, pois, como eu já comentei, ciências naturais eram sua paixão. Esses cientistas, fascinados pela curiosidade da jovem princesa, a levaram em visitas a laboratórios e museus de história natural, onde ela aprendeu sobre técnicas de coleta e preservação de espécimes. A Leopoldina participou de várias excursões científicas organizadas por esses naturalistas. Em uma delas, ela teria ajudado a coletar amostras de minerais raros em uma região montanhosa perto de Viena. Dá para imaginar uma princesa de vestido e luvas finas subindo montanhas e recolhendo pedras? Pois é, Leopoldina era curiosa, determinada e nada convencional. O interesse da Leopoldina pelas ciências naturais era tão grande que, durante a viagem ao Brasil, ela fez questão de levar uma biblioteca portátil com livros sobre botânica e geologia, além de equipamentos para coletas e plantas. Uma fofoca, na verdade não é fofoca porque o pessoal teve acesso, às cartas, mas os diplomatas tinham dito para Leopoldina que o Dom Pedro adorava a ciência das pedras, sendo que, como eu falei, ele não era muito adepto a estudo. Aí você imagina, Leopoldina chega lá e fala assim: "Oi, marido, olha aqui essa pedra." Aí ele: "Hã?" Deve ter sido muito cômico. Enfim, toda essa vontade e curiosidade da Leopoldina casava muito bem com o período. O final do século XVIII e início do século XIX foram marcados por um grande avanço das ciências naturais. Expedições científicas ao redor do mundo revelavam novas espécies de plantas e animais, despertando o interesse de estudiosos e do público em geral. Agora, além disso, no início do século XIX, a Europa vivia um período de reestruturação política após as guerras napoleônicas. O continente estava se reorganizando em um delicado equilíbrio de poder, com as principais monarquias tendo que tentar manter sua influência e evitar novos conflitos. E aí foi nesse cenário que surgiram as primeiras propostas de casamento para Leopoldina. A Prússia, sob o comando da dinastia Hohenzollern, que eu comentei em outro vídeo,
que eles tinham uma tendência um pouquinho psicopática, para não falar outra coisa, estavam em ascensão como uma potência militar e política. Com uma administração eficiente e um exército moderno, o reino buscava expandir sua influência na Europa Central. Casar o herdeiro prussiano Frederico William com a arquiduquesa dos Habsburgo seria uma forma de consolidar uma aliança com a Áustria, mas ao mesmo tempo havia desconfiança mútua entre essas duas cortes. A aliança matrimonial com a Prússia podia ter criado uma frente germânica unida, capaz de rivalizar com a França e com a Rússia. No entanto, a Áustria temia que a Prússia usasse essa união para fortalecer ainda mais a sua posição e eventualmente desafiar a hegemonia austríaca no mundo germânico. Aí, a Rússia também tentou entrar na jogada. Governada pelo czar Alexandre I, ela estava crescendo como uma das principais potências europeias após ter derrotado Napoleão em 1812. O czar buscava reforçar sua presença diplomática na Europa Ocidental e considerava importante ter boas relações com a Áustria. A proposta de casar Leopoldina com Romanov não era apenas uma tentativa de aliança, mas uma forma de aproximar culturalmente as duas cortes. Uma aliança com a Rússia teria sido vista como uma ameaça direta pelas potências ocidentais, especialmente pela Inglaterra e pela França. Embora tivesse potencial de criar um bloco poderoso no leste europeu, as diferenças religiosas e culturais tornariam essa união bem complexa. Aí, claro, vamos a Portugal. A proposta de casamento entre Maria Leopoldina e Dom Pedro de Bragança não surgiu por acaso. Ela foi fruto de uma conjuntura histórica complexa envolvendo a Europa e a América do Sul no início do século XIX. Para entender como essa ideia ganhou força, a gente precisa voltar em 1807, quando o exército de Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, que eu expliquei um pouquinho lá no vídeo de Dom Pedro I. Se você quiser saber mais, entra na playlist Brasil que tá aqui embaixo. O Dom João VI, então, príncipe regente de Portugal, tomou uma decisão ousada: transferir a corte portuguesa para o Brasil. Assim, em 1808, a família real e milhares de nobres embarcaram rumo ao Rio de Janeiro, transformando a colônia no novo centro do Império Português. Esse movimento foi único na história mundial, já que pela primeira vez uma colônia passou a sediar a capital de um império europeu. Com o fim das guerras napoleônicas em 1815 e a restauração da paz na Europa, a corte portuguesa começou a planejar o seu retorno a Lisboa. No entanto, a permanência no Brasil já havia criado uma dinâmica nova. O Brasil já não era mais uma colônia comum. Ele havia sido elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o que lhe dava status igual ao de Portugal. Embora Dom João VI tivesse conseguido preservar a integridade de seu reino ao fugir de Napoleão, sua imagem no cenário internacional precisava de um reforço. Muitos monarcas europeus viam com desconfiança o fato da corte portuguesa ter picado a mula para o Brasil, em vez de resistir como outras nações europeias. Pimenta no dos outros é refresco. Além disso, havia uma preocupação crescente com o futuro do Brasil. O território era imenso, rico em recursos naturais e desde a abertura dos portos em 1808, vinha atraindo a atenção de potências estrangeiras, especialmente da Inglaterra. Havia o temor que cedo ou tarde o Brasil pudesse se separar de Portugal. Nesse contexto, garantir uma aliança com uma das dinastias mais poderosas da Europa, como os Habsburgo, seria um grande triunfo para Portugal. Foi então que surgiu a ideia de casar Dom Pedro, o filho do Dom João VI e herdeiro do trono português, com uma princesa europeia de prestígio. A escolha de uma arquiduquesa dos Habsburgo, a família mais influente da Europa, parecia perfeita. A união não só elevaria o status da família Bragança, como também garantiria que o Brasil, uma possível potência independente no futuro, tivesse laços estreitos com a Áustria.
Segundo Paulo Resulti, a proposta começou a ser ventilada em 1816, pouco depois da morte da Rainha Maria I, quando Dom João VI foi coroado rei de Portugal. Nesse momento, o Dom Pedro, que vivia no Brasil, já era visto como uma figura central no processo de transição do país de colônia para reino autônomo. Dom João VI, apesar de ser conhecido por sua personalidade bem decisa, sabia que precisava agir rápido para consolidar a posição da sua dinastia. A ideia de se aliar aos Habsburgo através do casamento de seu filho ganhou apoio tanto da corte portuguesa quanto dos conselheiros britânicos, que viam a aliança como uma forma de manter a estabilidade no Atlântico Sul. Enquanto isso, na Áustria, o chanceler Clemens von Metternich também enxergava vantagens nessa aliança. Embora Portugal não fosse uma potência de primeira linha, como a Prússia ou a Rússia, a perspectiva de estabelecer uma conexão direta com o Brasil, um território com imenso potencial econômico e estratégico, era bem tentador. O chanceler sabia que a Leopoldina estava destinada a um casamento dinástico e a proposta portuguesa parecia oferecer algo que nenhuma outra corte europeia poderia: a oportunidade de influenciar diretamente o futuro de uma nova potência ultramarina. Além disso, ele desejava uma cooperação científica entre a Áustria e o Brasil, o que explicaria a inclusão de naturalistas como Spitz e Martius na comitiva da Leopoldina. Segundo relatos da época, o chanceler mencionou em uma carta ao pai da Leopoldina, Francisco, que a aliança com Portugal podia abrir portas para expedições científicas e oportunidades comerciais no Novo Mundo, algo que ele considerava crucial para a economia austríaca. Leopoldina sempre soube que seu casamento seria decidido por questões políticas, então ela encarou a proposta como uma mistura de esperança e receio. Em seu diário, ela registrou que estava disposta a cumprir o seu dever, mas não escondia a preocupação com a longa viagem e adaptação a uma terra distante e desconhecida. Ao mesmo tempo, a curiosidade científica de Leopoldina fez com que ela visse o Brasil como uma oportunidade única de explorar uma biodiversidade que poucos europeus conheciam. Ela começou a estudar português e ler relatos de exploradores que haviam visitado o Brasil, como o naturalista Alexander von Humboldt, cujas descrições das florestas tropicais a fascinaram. Embora Dom João VI tivesse disposto a aceitar a proposta de casamento, havia um obstáculo delicado: Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, Joaquina perna fina, ela sempre dava problema. Conhecida por seu temperamento forte e por suas intrigas políticas, a Carlota era contra a ideia de casar seu filho com uma princesa austríaca. Na verdade, ela era contra tudo. Ela preferiu uma aliança com a Espanha, de onde vinha sua família. Carlota temia que a influência austríaca afastasse Dom Pedro dos interesses da sua própria família espanhola e enfraquecesse o controle da família Bragança sobre o Brasil. No entanto, a pressão de conselheiros portugueses e britânicos acabou prevalecendo e Carlota foi obrigada a aceitar a decisão. Um detalhe é que a Carlota Joaquina chegou a sugerir outras candidatas para se casar com Dom Pedro, mas nenhuma delas tinha o prestígio para rivalizar com uma Habsburgo. Enfim, antes de partir, a Leopoldina fez questão de se preparar da melhor forma possível. Ela se dedicou ao estudo do português e se interessou pelos relatos dos exploradores que haviam desbravado o território brasileiro. Em suas leituras estavam as descrições feitas pelo Alexander, que detalhava as florestas tropicais e os desafios enfrentados por aqueles que se aventuravam por terras desconhecidas. Além disso, a Leopoldina estava entusiasmada com a possibilidade de ver de perto a rica fauna e flora do Brasil. A paixão que ela desenvolveu desde cedo pelas ciências naturais tornava essa perspectiva ainda mais atrativa. Ela não via o casamento apenas como uma obrigação política, mas também uma oportunidade de conhecer uma nova realidade e contribuir com os seus conhecimentos científicos. Então,
Assim que as negociações foram concluídas e o casamento entre a Leopoldina e o Dom Pedro foi oficializado, a corte austríaca iniciou os preparativos para a longa jornada da jovem arquiduquesa rumo ao Brasil. A viagem seria extremamente desafiadora, com uma travessia transatlântica que podia durar até 2 meses, enfrentando as imprevisíveis condições do mar. O chanceler, sempre atento aos detalhes políticos, queria garantir que a Leopoldina fosse recebida com todos os privilégios e honras que merecia como membro da dinastia Habsburgo. Por isso, ele exigiu que a futura princesa consorte de Portugal mantivesse sua posição de arquiduquesa e fosse tratada com respeito absoluto. Nada mais justo. Além das preocupações políticas, havia questão prática. A comitiva da Leopoldina precisava ser cuidadosamente montada para garantir que ela se adaptasse bem ao novo ambiente. A equipe incluía damas de companhia, conselheiros religiosos e cientistas. Isso mesmo! 2 dos maiores naturalistas da época, como eu comentei, o Martius e o Spitz, foram escolhidos para acompanhar a Leopoldina. O dia da partida dela foi marcado, então, por grande comoção em Viena. No dia 2 de setembro de 1817, a cidade parou para se despedir da jovem arquiduquesa que deixaria para trás sua terra natal rumo a um destino incerto. A despedida foi um evento político e social de enorme importância. Diversas cerimônias e banquetes foram organizados nos dias que antecederam a viagem e o palácio de Schönbrunn, que havia sido o lar de Leopoldina durante toda a sua vida, foi decorado com bandeiras e flores para marcar a ocasião. O Francisco I, seu pai, conhecido por sua postura séria e reservada, não conseguiu esconder a emoção de se despedir da filha. Segundo relatos da época, o imperador chegou a derramar lágrimas, algo raro para um homem da sua personalidade. Ele sabia que essa não era apenas uma despedida familiar, mas uma separação definitiva. Naquela época, viagens transatlânticas eram arriscadas e demoradas, e poucos retornavam após partir para o Novo Mundo. Durante a cerimônia de despedida, o Francisco I, pai da Leopoldina, entregou a ela um medalhão com o brasão dos Habsburgo e uma carta na qual reforçava a importância de seu papel como representante da dinastia austríaca. Esse gesto simbolizava a responsabilidade que a jovem arquiduquesa carregava ao partir para terras tão distantes. Leopoldina, por sua vez, manteve a compostura, embora estivesse visivelmente emocionada, claro. Em seu diário, ela escreveu sobre a dor de deixar para trás sua família e sua terra, mas também sobre a esperança de construir uma nova vida ao lado de Dom Pedro no Brasil. Coitada! Após as cerimônias em Viena, Leopoldina seguiu com sua comitiva até o porto de Trieste, no norte da Itália, de onde partiria em direção ao Brasil. Trieste era um dos portos mais importantes do Império Austríaco, e sua escolha como ponto de partida não foi por acaso. Dali, navios frequentemente zarpavam rumo a colônias europeias em outros continentes. No dia da partida, uma multidão se reuniu no porto para ver a arquiduquesa embarcar. O navio escolhido para a travessia era equipado com o que havia de mais moderno na época, garantindo o maior conforto possível, na medida do possível, para Leopoldina e sua comitiva. Entre as cargas levadas a bordo estavam livros, instrumentos científicos e até sementes de plantas europeias que a Leopoldina pretendia cultivar aqui nas terras brasileiras. Isso demonstra o quanto a jovem arquiduquesa estava interessada em levar um pouco da sua cultura e conhecimento ao Novo Mundo. Depois de toda a emoção da despedida em Viena e do embarque no porto de Trieste, começou a longa jornada da Leopoldina rumo ao Brasil. A travessia transatlântica era conhecida por ser perigosa, cheia de imprevistos, tempestades, doenças, e o isolamento eram apenas alguns dos desafios enfrentados pelos navegantes da época. Mesmo com essas dificuldades, a Leopoldina manteve o bom humor e a curiosidade que sempre a caracterizaram. Ela
utilizava o tempo a bordo para continuar seus estudos, aprender mais sobre o Brasil e se aproximar da equipe de cientistas que a acompanhava. Leopoldina também fazia constantes anotações em seu diário, registrando não apenas as condições climáticas, mas também as expectativas e receios sobre sua nova vida que aguardava. E também, durante a viagem, a Leopoldina organizava pequenas reuniões com sua comitiva, onde promovia discussões sobre ciência, música e cultura. Essas reuniões ajudavam a manter a moral da tripulação elevada, além de reforçar a imagem da Leopoldina como uma líder respeitada e admirada por todos. Gente, não tem como não amar Leopoldina. Um dos grandes temores durante a travessia era o risco de doenças, especialmente a febre amarela, já que havia causado baixas em expedições anteriores. Felizmente, a comitiva da Leopoldina chegou ao Brasil sem grandes incidentes, algo que foi considerado sorte na época. Finalmente, após quase 2 meses de viagem, a Leopoldina avistou a costa brasileira. No início de novembro de 1817, o navio aportou no Rio de Janeiro, onde a princesa foi recebida com grande entusiasmo pela população e corte portuguesa. As ruas estavam enfeitadas e uma multidão curiosa se reuniu para ver de perto a nova princesa, que se tornaria uma figura central na história do Brasil, eles ainda não sabiam. Dom Pedro, que até então era conhecido por seu espírito livre e personalidade impulsiva, pareceu encantado com a postura elegante e o carisma da Leopoldina. Segundo relatos da época, a futura imperatriz conquistou rapidamente a simpatia dos brasileiros, graças à sua humildade, inteligência e interesse genuíno pela nossa terrinha. Embora Leopoldina tenha enfrentado um grande choque cultural ao chegar no Brasil, ela se adaptou rapidamente e isso a gente vai falar no próximo vídeo. Enfim, assim termina a primeira parte dessa incrível jornada da Leopoldina. Ela deixou para trás o conforto e o luxo de Viena, atravessou um oceano cheio de incertezas e chegou no Brasil com a missão de se tornar uma peça fundamental na história de uma nação que estava em transformação. No próximo vídeo, a gente vai acompanhar como foi a sua adaptação à corte, bem complicada, lá no Rio de Janeiro, sua vida ao lado de Dom Pedro e, claro, seu papel decisivo no processo de independência, o caso de Dom Pedro, seus últimos dias, enfim, tudo. E se você gostou da história até aqui, segue o canal, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder o próximo Stefflix. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite, faça chuva ou faça sol. Um beijo e até o próximo vídeo.